porque hoje é dia de fatos da semana e nós vamos falar sobre os desafios que o novo prefeito da cidade de São Paulo vai enfrentar. João Dória assume a Prefeitura de São Paulo e tem muitos desafios aí a enfrentar. Afinal de contas, ele prometeu mais de 100 na campanha eleitoral. E neste domingo, dia 1º de janeiro, tomou posse João Dória, o novo prefeito da cidade de São Paulo. Eleito no primeiro turno com mais de 3 milhões de votos, o jornalista e empresário assume o cargo com a missão de cumprir, até o final de seu mandato, as cerca de 118 promessas que foram feitas durante a sua campanha. Ao assumir a prefeitura, Dória afirmou que será um gestor e que administrará a cidade para todos os paulistanos. Mas quais serão os desafios que o novo prefeito deve encontrar em seu caminho? É o que vamos falar agora, nos Fatos da Semana, no Revista da Cidade. E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo o doutor Antônio Rittitelli, advogado, professor e comentarista político. Feliz ano novo para você. Obrigada por estar aqui no nosso Revista da Cidade. Bom, eu desejo para você muito amor, paz, saúde, esperança, que é o que a nossa cidade de São Paulo está, né, nessa expectativa muito grande. Muito obrigado. Do que você tem avaliado, né, em relação ao João Dória, assim, do caráter, das intenções administrativas, o que você acha que vem por aí em relação a essas promessas? O João Dória ele tem demonstrado ser um grande gestor, né? Um empresário de sucesso e pelo discurso que ele tem demonstrado, eu acho que ele vai conseguir, se não cumprir os 100%, grande maioria do que ele está prometendo. Sim. Precisamos lembrar que São Paulo é uma cidade-estado, não é? Entre aspas, porque São Paulo é terceiro orçamento do Brasil, da federação. Você imagina a proporção, é imensa. Não é? É a federação, é a União, Estado de São Paulo, depois Cidade de São Paulo. Sim. Por isso até que tem o emblema da Cidade de São Paulo, é non duco or duco, até porque isso significa eu dirijo, não sou dirigido. Então os desafios são imensos, são desafios mesmo de uma metrópole do século XXI, com questões sociais muito fortes, né? Desencontros e muitas carências que foram prometidas lá para trás e que não foram cumpridas até hoje. Então, foram arrastadas, né, até hoje, e que não vai dar para resolver em um ano e nem em um mandato. Você há de concordar? Concordo. Ou eu estou especulando demais? Não, eu concordo, não é assim simples. Mas, assim, pelo discurso do atual prefeito, que a gente tem que lembrar que desde 92... é inédito essa questão de se eleger no primeiro turno um prefeito na cidade de São Paulo. Então, ele entra com muita força. O credencia também essa questão de ser um gestor, de um empresário. E aí nós já discutimos isso. Quer dizer, o povo, ele foi muito bem eleito na periferia. Então, o povo demonstrou assim, nós estamos cansados do mesmo. Estamos cansados, não sei, da classe política, que seja, do mesmo. Queremos um novo. Queremos mudar. Queremos um gestor, um administrador que cuide, sim, da nossa cidade. E como que é feita a estratégia? Porque ele fez mais de 100 promessas e acredito que tenha todo um roteiro a ser seguido para colocar em prática essas promessas, que uma a uma vai ser trabalhada, não é? Sim. Para o novo gestor que está assumindo, a recomendação que é recomendável ele fazer é a seguinte: primeiro, ele precisa ter apoio político na Câmara, no Legislativo, porque senão primeira coisa, que ele parece que já fez, já tem a maioria, já está eleito lá o presidente da Câmara, etc. e tal. Essa é a primeira questão. Bom, as promessas que foram feitas, evidentemente que ele tem um cronograma, um planejamento para ir cumprir. A sugestão é as medidas mais amargas, mais graves, que doem mais, que, enfim, são mais antipáticas, vamos chamar assim, elas devem sim ser implementadas nos primeiros 100 dias, logo no início do mandato. E quais são essas feridas? Bom, essas são. A primeira é a saúde, que a gente percebe que está tem uma lista vasta de pessoas esperando para realizar exames. O povo fica numa situação assim que não é possível, nos dias de hoje,
que uma pessoa que esteja sofrendo uma necessidade, uma doença, que entre numa fila de 6 meses a anos. De 6 meses para ser atendido. Isso não é razoável. E a gente está falando de mais de 400 mil pessoas nessa lista de espera. Não é razoável. É inaceitável. E aí a pessoa, Deus me livre, você tem doenças como o câncer, que é uma doença muito chata, né? Que tem que ser imediato o tratamento, não tem espera. Quando cuidado de uma forma preventiva, ela muitas vezes ela tem uma probabilidade de sucesso muito maior. Exato. E às vezes quando chega lá no dia da consulta, olha, não tem mais muito o que fazer, né? Isso é muito lamentável. Então, saúde, eu diria seria uma das primeiras feridas, eu né? colocaria como primeira, com prioridade -1. E como trabalhar isso? Porque a gente está falando de um volume muito grande de pessoas esperando. Como chegar e falar, eu vou criar uma estrutura para atender de uma vez e realizar todos esses exames? 400 mil pessoas, gente. Não é uma ou duas. A ideia que o prefeito eleito está mostrando, ela parece interessante, que é fazer as parcerias público-privadas. Ai, ótimo. Não é? Então ele tem lá já um programa que nós vimos lá, o Corujão da cidade, então essas parcerias com bancos privados, enfim, com empresas privadas, elas são necessárias. Não é vender o Estado, não é entregar a administração, não é isso. É fazer parceria para a cidade crescer, para encontrar um eixo, na verdade, não crescer, é o eixo do mínimo. Porque levando-se em consideração, entre aspas, que o Estado em geral, e aí você considera nas 3 esferas, sim, federal, estadual e municipal, então nosso município aqui em São Paulo, em geral está falido, está quebrado. Né? A cidade de São Paulo até que parece que foi entregue aí de uma maneira até que razoável nesse aspecto econômico. Né? Mas é fundamental a questão da parcerias, porque as parcerias, as empresas privadas têm caixa, este é o momento que nós vivemos uma crise institucional sem precedentes, então todo mundo tem que fazer a sua parte, a iniciativa privada, o cidadão, tal, para nós minimizarmos esta situação, né? Para nós acelerarmos a melhoria da crise institucional sem precedentes que nós vivemos. Com certeza. Em relação às creches também, foi prometido, tinha uma lista de 133 mil crianças e agora parece que fizeram um ajuste. Eles viram que existe um outro dado, um outro índice de 66 mil crianças que essas seriam atendidas. Como que é isso para você? Você acha que, de repente, ele viu que realmente esse volume de 133 mil não era viável para cuidar em um ano? Como que é isso? Esses números, muitas vezes, eles precisa se pegar a referência, o momento que ele foi fotografado e radiografado. Então, você tem meses de picos, não é? E você tem meses que esse número diminui, a necessidade, a carência diminui. Então, eu tenho a impressão que ele deve ter feito, né? A equipe dele deve estar fazendo lá um novo cálculo com uma média disso, né? Porque se isso já for feito, já é bastante razoável. Enfim, se é 130 ou 70, se você tem um número intermediário para isto, eu acho que é razoável. O que não pode é não se fazer nada. O que não pode é querer esconder com a peneira o problema, que ele está aí. Não, de forma alguma. E esse é um dos prioritários. Tanto que o prefeito disse que iria atrás das agências que estão vazias para tentar fazer um acordo e criar essas novas creches. O que os bancos vão ganhar em troca disso? Com certeza a melhoria da imagem, em primeiro lugar. Entendi. Né? Porque numa crise financeira, política, econômica, social sem precedentes, eu tenho a impressão que os bancos, não tenho nada contra os bancos, mas eu acho que eles, assim, como diz o outro, né, não estão assim muito simpáticos no contexto. Então, eu acho que com essa parceria, entre outras coisas, eles estariam se envolvendo num programa social de primeira necessidade. E certamente eles ganhariam, melhorariam as suas imagens. Né? Então, os bancos, eu acho que podem fazer muito nesse sentido. E agora, perante a lei, o que ele tem que fazer num primeiro momento que ele assumiu, assim, para mostrar a estratégia, ver o orçamento? Como que funciona isso? Isso. Então, como eu estava dizendo, isso funciona assim. Primeiro o apoio político lá na Câmara. Primeiro já o apoio. Se cuidou. E o segundo momento? Mas junto com isso, nós temos São Paulo, são duas especificidades. São Paulo e Rio de Janeiro tem Tribunal de Contas. São os únicos dois municípios que tem. E o Rio de Janeiro é um formato um pouco diferente. Mas São Paulo tem um Tribunal de Contas do município com gente muito preparada, muito técnica e preparada. Ótimo. Então,
nesse momento, além do apoio e além já de implementar as medidas amargas nos primeiros 100 dias, procurar simultaneamente apoio, orientação, né, consultar o Tribunal de Contas do município, porque os pareceres que o Tribunal de Contas do município de São Paulo vai dar para o prefeito, para a sua equipe, para a administração, para o executivo como um todo. Um direcionamento. Falar, tem isso, mas você pode fazer isso você não pode. Isso é para você minimizar a possibilidade de erros. E você vê que não tem nada construído na ilusão, né? A gente tem fatos na realidade. Exatamente. E me parece que, nesse sentido, o prefeito já tem até feito reuniões, enfim, feito uma agenda nesse sentido. Então, essas 3 primeiras medidas aí seriam, assim, básicas para ele começar a empreender e implementar as medidas que, de novo, as mais amargas, as mais duras, que devem, a sugestão é que se façam, que sejam implementadas nos primeiros 100 dias mesmo. Claro, nos primeiros 100 dias. Precisa ser dentro desse período. De preferência. De preferência. Logo no início da gestão. Mas pode se estender um pouquinho, de repente, se houver necessidade, não tem problema? O que é normal é um desgaste político durante o governo. Eu não estou dizendo que dentro desse prazo, né? Espero que não. Enfim, que tenha a governabilidade até o final, enfim. Porque é bom o que for bom para São Paulo, para a sociedade como um todo, interessa para todo mundo. Né? Claro. Então, esse prazo de 100 dias, 90 a 100 dias, é um prazo assim, estimativo. Né? Pode ser 6 meses, 4 meses, enfim. Precisa de tempo. A gente está falando de uma cidade que parece um país, é imenso. Porque é uma caixa de Pandora mesmo, né? Quando você vai abrir o que tem. Tem tantos problemas. É muita coisa. A quantidade de morador de rua também. Morador de rua, esse é um problema social gravíssimo, seríssimo. A questão da Cracolândia, né? Dos moradores de ruas que estão vindo com a questão de drogas. É um problema seríssimo também, né, Marisa? É um problema muito grande. Agora, o Haddad, ele fez aquela alteração de diminuir a velocidade máxima. Muitas pessoas reclamaram, mas não viram o outro lado, porque diminuiu pela metade os acidentes de mortes. E aí o João Dória disse que, né, vai fazer essa mudança, vai aumentar, né? Vai aumentar aí na Marginal Tietê, Pinheiros, né, na pista local, Expressa, enfim. Como que você enxerga isso? Qual vai ser o impacto? Será que vai criar polêmica? Polêmica vai, com certeza. Isso é básico, já está, né, criando. Eu acho positivo no sentido seguinte, são vias expressas, não são? Sim, São Paulo é uma cidade tão locomotiva como a gente percebeu, e é uma megalópole, etc. Então, se por um lado é interessante diminuir, né, ou reter esse aumento de número de carros em circulação, que eu sou também favorável, tá? Por outro lado, não há como você também desprezar, desconsiderar esse número, não é? Que é gigantesco. Se há vias expressas para que, inclusive porque pelos rodoanéis, etc., muitos passam pelas marginais, então nem entram na cidade. Tá? Então, essas vias expressas, elas devem sim ter um escoamento célere, rápido. Tá? E, por outro lado, não deve... Eu acho proibitivo, eu acho desaconselhável que você tenha a possibilidade de imaginar gente atravessando as marginais, né? Pedestre. Tanto porque não há um local adequado para fazer isso. Não é um local adequado, gente? Tá certo. Então, por isso que nesse sentido eu acho positivo, ali não é para o pedestre. Tá? E junto com a medida que ele está tomando da alteração da velocidade, está tomando outras medidas que estão dando suporte a isso. Eu acho que vale a pena fazer a tentativa. Eu acho que está muito bem estruturado. Está bem orquestrada, né? Que os especialistas insistem que não vai ser uma boa decisão, né? Aí a decisão, na verdade, já está tomada, já vai ser implementada. Eles falaram que não vai ser interessante, né? E aí é só uma questão mesmo do tempo para mostrar. Até porque esses dados estatísticos, eles precisam tomar cuidado como é que eles são tomados, né? Quer dizer, esse número de... diminuição de acidentes tal, etc. Precisa ver analisar isso com o maior cuidado. Não estou aqui questionando os especialistas que fazem
produzem esses dados, mas é uma questão, sim, que eu acho que deve se experimentar, lembrando, então, que as marginais, essas vias expressas, não são apropriadas para pedestres, não deve ter pedestres, muito menos camelô. Sim, não tem o local adequado para você fazer a travessia, não tem necessidade de ser ali. Com certeza, você tem lá várias pontes e enfim. Não, e faz muito sentido o que você falou, porque para a cidade inteira, se são vias principais ali, para todo o resto, né? Você tem que ter um fluxo um pouquinho maior. E o aumento é pouco, não é tão diferente, assim, a gente está falando de 50 aumentar para 60 e assim vai. Isso, proporcionalmente, não é que na via local vai se uma coisa mudar para 90 assim, ou né? 70, não. Vai se manter lá o 40, 50, que seja, mas na expressa mesmo, eu acho que tem que haver esse escoamento e precisa ser mesmo um pouco mais rápida. Tá, e lembrando que essa mudança vai ser feita a partir do dia 25 de janeiro, né? No aniversário da nossa cidade de São Paulo aqui. Então vamos ver o que acontece, né? Pois é. E aniversário da nossa emissora da TV Gazeta também, coisa boa, né? Parabéns, né? Eu ia te perguntar, como que está a situação atual da prefeitura em questão orçamentária? Economicamente falando, parece que foi deixado em caixa 2,5 bilhões, né, nessa transição que foi feita aí com o Haddad, até que fazer uma homenagem ao próprio prefeito que deixou aí a capital, porque ele teve uma postura republicana no sentido, passou a faixa, como a gente diz, foi na posse. Isso eu acho que é razoável para um político, é uma forma razoável do político se portar. Você está, pelo sim, pelo não, independente de ideologia, partidos, etc., se perdeu, o outro ganhou, então vai lá, entrega e tal, e se faz esse governo de transição. Então, ele fez direitinho, né? Eu achei, eu acompanhei presto aqui minhas homenagens. Né? Inclusive para o prefeito atual que está assumindo, né? Particularmente, porque também se está se portando de uma maneira republicana. Exatamente. Né? Passando lá. Mas ele também, o João Dória recebeu também muitas críticas dos políticos por ele não ser um político, né? Dizendo, carta nova no baralho, né? Usaram inúmeras expressões vulgares aí. O que você acha disso? Você acha que não vai mudar nada, absolutamente, por ele não ter conhecimento da política, mas, por outro lado, ser um grande gestor? O que a sociedade espera como um todo? Espera que a administração, o Poder Executivo em particular, atenda às suas necessidades. No mínimo. No mínimo, como a gente já viu, educação... A gente gostaria que fosse 100%, né? Mas a gente sabe... saúde e outros problemas. Da realidade. Tá. Então, não interessa, entre aspas, para a sociedade, né, como um todo, para o povo... Ser ou não político. Ser ou não político, a cor partidária, etc. O que interessa é que cumpra e que não misture estações. E muito porque nós não tivemos grandes exemplos de políticos que estão há muito tempo. Dos últimos. Então, nesse aspecto, a classe política, infelizmente, está muito mal vista. Precisamos de uma reforma urgente. De confiabilidade, de credibilidade. Sim. Então, acho que é o momento mesmo, e não é só em São Paulo e outras várias capitais, né? O povo mostrou que prefere, então, gestores. E vamos experimentar, vamos ver o que dá. Claro, sempre com esperança, Com esperança, com agenda positiva. Vamos ver se essa cidade melhora, né? E dê mais condições mínimas que eu falo, né? De estrutura, de você conseguir um emprego, de realizar exames, enfim, de ter um lugar para morar, de ter comida para comer, enfim, e uma série de outras coisas, educação também, principalmente. Muito obrigada pela sua participação. Quem quiser conversar com o Dr. Antônio Rittitelli, é só entrar lá no site antoniorittitelli.com.br e tem lá no Facebook também Antônio Rittitelli. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Ótimo ano mais uma vez para você. Obrigada.